Opa, irmão, paz do Senhor. Queria dar uma sugestão de vídeo que é sobre Números 22, sobre Balaão. O Senhor poderia falar sobre por que Deus usou a jumenta para impedir Balaão ir, porque Deus se indignou contra ele, e sobre o que aconteceu depois de Deus ter chamado a atenção dele. Espero que seja uma sugestão boa. Acredito que poucas pessoas conhecem a história inteira de Balaão. José Anderson 195. Essa é uma sugestão, né, de vídeo aqui, de conteúdo para o vídeo, é de José Anderson. Que Deus o abençoe grandiosamente, José Anderson. E vamos falar um pouco neste vídeo sobre Balaão. Bom, para nós entendermos um pouco da história, vamos lembrar que Israel estava sob a liderança de Moisés e estava caminhando rumo à Terra Prometida. E por onde o povo de Israel passava, eles obtinham vitória. E a fama do povo israelita estava correndo por sobre toda a terra. Até que eles chegaram ali nas regiões de Moabe e acamparam ali na campina, né, nas campinas de Moabe, pelo que o rei Balaque, né, em Moabe tinha um rei chamado Balaque, ele viu ali todo o povo de Israel e ficou muito temeroso. Por conta do seu medo, ele envia mensageiros a Midian. Em Midian existia um homem, né, residia um homem chamado Balaão. Balaão era um profeta, tá? E Balaão, ele tinha por característica negociar o seu dom de forma mercenária para obter benevolência ali da parte daquele que o consultava. Então Balaque envia mensageiros para convencer Balaão a estar ali em Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Então a intenção de Balaque era que o povo de Israel fosse amaldiçoado por Balaão e ele viesse obter vitória, porque Balaque sabia que não poderia vencer o povo de Israel. Então os mensageiros chegaram a Balaão, tentando convencer Balaão a ir com eles, né, para atender ali o pedido de Balaque. Mas Balaão não atendeu o pedido deles. Na verdade, Balaão consultou a Deus e Deus falou com Balaão: olha, não amaldiçoa este povo, porque este povo, o povo de Israel, é um povo abençoado. Então os mensageiros retornam para Balaque e Balaque, não ficando contente com a resposta de Balaão, ele envia ali outros mensageiros, ou mais mensageiros, né, príncipes mais honrados, para convencer Balaão e prometendo a Balaão honrarias, né? E eles vão até Balaão e ele promete honrarias para que ele viesse atender o pedido de Balaque. E Balaão dá uma resposta. Isso nós vemos ali em Números, no capítulo 22 e verso de número 18. E o que diz Balaão lá? Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Mas mesmo assim, ainda Balaão decide consultar a Deus sobre este caso. Pelo que então Deus fala com ele, isso nós vemos ali no verso de número 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Esta foi a resposta do Senhor para Balaão: se esses homens vierem a ti, então vai com eles, mas você vai falar somente aquilo que eu te disser. Então Balaão decide ir com eles, mas no verso de número 22 ocorre uma coisa um tanto estranha. O que diz lá? E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Ora, mas no verso de número 20, o próprio Deus disse: vai com eles. Mas no verso de número 22 diz que a ira de Deus se acendeu contra Balaão, porque Balaão estava indo com eles. Isso soa um tanto contraditório, e nós encontramos aqui o primeiro problema que nós temos que resolver. E vamos resolver esse problema aqui um pouco adiante, mas vamos dar continuidade aqui neste resumo contextual. Então o anjo do Senhor, ele se pôs diante de Balaão, mas a jumenta presenciou
né, o anjo do Senhor. E por 3 vezes a jumenta ela recalcitrou em dar continuidade em sua caminhada, em sua jornada, pelo que Balaão ele espanca a jumenta por 3 vezes. Então Deus permite que a jumenta se comunicasse com Balaão. Isso nós vemos ali no verso de número 28, 29 e 30. É até estranho ali Balaão falando com a jumenta, dá a impressão como se Balaão falasse com a jumenta, sim, no seu dia a dia, né? É até estranho, mas a jumenta ali tem permissão para falar com Balaão, e Balaão ali estava tão cego, talvez de ira, que ele fala com a jumenta ali como se fosse uma coisa comum. Verso 28, 29 e verso de número 30 do capítulo de número 22 de Números. Mas aí nós chegamos em um seguinte ponto, segundo o comentário ou a sugestão do nosso amigo inscrito aí, José Anderson. A questão é, por que Deus ele usou a jumenta para impedir Balaão? Na verdade, se nós olharmos nesta perícope, né, neste contexto, nós vamos ver que Deus ele não usou a jumenta para impedir Balaão de dar continuidade em sua caminhada ou dele chegar até Balaque. Essa não era a intenção de Deus. E isso nós podemos ver claramente no verso de número 20, que nós lemos aqui, em que Deus permite que Balaão ele vá até Balaque. Inclusive, o anjo do Senhor, quando ele se comunica com Balaão, ali Balaão passa a ver o anjo do Senhor, no verso de número 35, o anjo deixa bem claro para Balaão, dizendo, olha, vai, verso de número 35 do capítulo de número 22 de Números, ó. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu te falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então, tanto Deus, lá no verso de número 20, como o anjo do Senhor, no verso de número 35, permite Balaão ir. Então, a intenção de Deus não era impedir que Balaão fosse. Essa não era a intenção de Deus, tá? Na verdade, a vontade de Deus era que Balaão não se vendesse ali, né, vendesse os seus dons, ou o seu dom, né, de profecia, para profetizar ali ou amaldiçoar o povo de Israel. Então essa era a vontade de Deus, não que Balaão não fosse até Balaque, mas que Balaão não se vendesse, não rendesse o seu coração à cobiça. Essa era a vontade de Deus. Além do mais, se Deus de fato quisesse matar Balaão ou impedir que ele chegasse até Balaque, a jumenta não seria um empecilho para Deus, tá? Deus ele não queria matar Balaão, senão a jumenta não ia ser um obstáculo. Deus poderia ter matado, ou Deus ainda poderia ter impedido Balaão de chegar até Balaque, mas não era essa a vontade de Deus, mas que Balaão não se vendesse, isso é claro nos textos bíblicos. A segunda questão aqui é, por que Deus se indignou contra Balaão no verso de número 22, se Deus permitiu, ali no verso de número 20, que Balaão fosse até Balaque? Na verdade, o que nós vemos aqui não é uma indignação de Deus por Balaão ter ido. Não é essa aqui a questão, ou a grande questão em pauta. Mas o que se passou no interior, no coração de Balaão, para que levasse ele até Balaque, tá? Então, nós vemos isso, se nós colocarmos o verso de número 20 em paralelo com o verso de número 35. Nós vamos ver que por 2 vezes, né, é dito a ele, fala somente o que eu te disser, o que o Senhor te dissera. O que ocorre é que Balaão, ele foi até Balaque, só que com o coração já maldoso, com um pensamento cobiçoso, querendo praticar a maldade. Então a indignação de Deus contra ele não é porque ele foi, até porque no verso de número 20 Deus o permite ir, e no verso de número 35 o anjo do Senhor o permite dar continuidade em sua jornada. Mas o problema é o que estava no coração de Balaão, que fez com que ele fosse, né, até Balaque, que era um coração pervertido contra a vontade de Deus para cumprir aquilo que era seu desejo próprio, que era se beneficiar praticando uma maldade, amaldiçoando o povo de Israel. E o que ocorre depois disso tudo?
Bom, Balaão, ele chega até Balaque, Balaque pede para que ele amaldiçoe o povo de Israel. Por 3 vezes Balaão, em vez de amaldiçoar o povo, ele abençoa o povo de Israel. E ele ainda traz uma profecia messiânica ali em favor do povo israelita. Pelo que Balaque se ira, se zanga com Balaão e manda Balaão embora ali para sua terra. Mas existe uma parte 2 dessa história, uma parte 2 que a Bíblia não conta em detalhes. O que ocorre é que Balaão, ele percebe que ele não poderia então amaldiçoar o povo, porque seria contra a vontade do Senhor, e ele arruma uma outra maneira de poder atingir o povo de Israel. E ele instrui Balaque a instruir ali as mulheres moabitas, como também foi instruído as mulheres midianitas, para perverter o coração dos homens israelitas às suas idolatrias. Isso nós podemos ver claramente ali em Números, capítulo de número 31, e também uma referência em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 14. Lembrando que Balaão, lá em Números 31, ele é morto ao fio da espada, ali depois que o povo de Israel invade Midian, ali derrota os midianitas, ali é o fim de Balaão. Mas Balaão, ele era um homem de Deus ou não? Se nós analisarmos as profecias de Balaão, nós diríamos que ele era um homem de Deus. Não só as suas profecias, porque ele profetizou a verdade, mas ele tinha contato com Deus. Ele consultava a Deus e Deus falava com ele. E não só isso, mas Balaão, ele tinha um temor a Deus, porque ele disse, eu só vou falar aquilo que o Senhor quiser que eu fale, eu não vou falar contra o querer e a vontade de Deus. Então nós vemos um temor de Balaão, uma certa comunhão com Deus, digamos assim, um certo contato com Deus, e nós vemos Balaão profetizando a verdade. São características de um profeta de Deus. Porém, Balaão tinha ali uma maldade no seu coração, o que veio fazer com que ele fosse condenado, morrendo ali no capítulo de 31 de Números, E o próprio Balaão, se nós analisarmos as suas profecias ali, nós vamos ver que Balaão ele está trazendo uma profecia contra si mesmo, dizendo: eu verei o Senhor, mas de longe. Ou seja, aparentemente nós entendemos que Balaão não alcançou a sua salvação ali da parte do Senhor depois de sua morte. Pelo menos isso é aparente, tá? Não podemos bater o martelo que de fato Balaão ele não foi salvo. Aparentemente ele condena-se a si mesmo ali através de suas profecias. Para entendermos melhor se Balaão ele era um profeta de Deus ou não, nós podemos olhar para o rei Saul. Por exemplo, o rei Saul era um rei de Deus ou não? Depende do período e da ocasião, Saul, ele foi ungido a rei, ele tinha o Espírito Santo e ele profetizou inclusive, tá? Então ele era de fato ali um rei de Deus, mas ele se deixou ser levado, pela maldade no seu coração, a ponto de perder ali a unção do Espírito Santo, vir a ser atormentado ali por demônio, até que Davi também teve que auxiliá-lo ali, expulsando o demônio através ali da música, da harpa, enfim. Saul, ele era um rei de Deus, ele era um homem de Deus, mas em dado momento ele se vendeu ali a tudo aquilo que cresceu dentro de si, aquela maldade, a perseguição a Davi, enfim, a desobediência, oferecendo sacrifícios e tal. O mesmo aconteceu com Balaão, profetizava a verdade, falava a verdade, temia a Deus, mas se vendeu, instruindo ali Balaque, ali as mulheres, a perverter o coração dos homens israelitas. Bom, José Anderson, eu espero que eu tenha trazido aí um conteúdo de valor, que agregue no conhecimento do amado e de todos aqueles que acompanham o nosso canal. Mas se restar ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários, Qualquer um aí que tiver alguma dúvida, se nós pudermos ajudar, vamos ajudar. E se você tiver ainda algo a acrescentar, para nos auxiliar aqui, nós conhecemos mais da palavra de Deus, fique à vontade, deixa aí nos comentários. E deixa a sua opinião, o que você acha? Você acha que Balaão, ele era homem de Deus mesmo, ou não? Ele era um profeta ali do diabo,
profeta que só usava de enganação? Deixa nos comentários para que a gente conheça a sua opinião e a sua visão aí desta passagem bíblica, que eu confesso, é bem complicada e cheia ali de coisas que criam pontos de interrogação, né, na nossa mente. Mas nós estamos aqui para aprender juntos da palavra do Senhor. Então que Deus vos abençoe grandiosamente. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal para que nós possamos estar crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Deixa o seu like neste vídeo. Cada like que você deixa, você faz a obra de Deus, sabia? Você está nos ajudando a fazer a obra de Deus. Você está impulsionando esse vídeo para mais uma pessoa também conhecer da palavra do Senhor. Então nos ajude a fazer a obra de Deus, faça a obra de Deus juntamente conosco e o galardão vem da parte do Senhor. Que o Senhor vos abençoe grandiosamente, fica na paz e te espero no próximo vídeo. Fui!